Graça Machel é peça importante na construção do Estado moçambicano desde o alcance da independência e, através de intervenções diretas e indiretas, tem vindo a contribuir na esfera do diálogo nacional inclusivo. Esta sexta-feira, em mais uma sessão, a primeira-ministra da Educação abriu a mente e refletiu em volta dos motivos que originaram as manifestações pós-eleitorais que originaram perdas humanas e materiais. 10 meses depois, Graça Machel considera que as manifestações pós-eleitorais registradas no país não foram no seu todo ilegítimas. As manifestações contra mim, na sua intenção inicial, são legítimas. Não podemos continuar a dizer apenas que todo o processo das manifestações foi ilegítimo. É verdade que deviam ter apresentado os pedidos de por onde é que vão marchar, começar, etc. Mas a reação, ela, era legítima. Só que, no processo, as manifestações foram infiltradas. Eu espero que os que organizaram aceitem isso. As manifestações foram infiltradas. Entraram pessoas que, sim, tinham intenção de crime, mas são pessoas. Aliás, Graça Machel não tem dúvidas de que houve excesso, mas prefere acreditar que tais foram perpetrados por infiltrados. Há um outro grupo, esse não é infiltrado, eu vou dizer que aderiu. Há um outro grupo, a maior parte de jovens que aderiram são os tais meninos meus, que aderiram porque tinham fome. Houve intenção de protestar contra as eleições, porque elas foram mal organizadas. Esse é um objetivo legítimo. Houve infiltração de elementos que cometeram crimes, que deliberadamente foram queimar fábricas e tudo. Não foram os meus meninos que queimaram as fábricas, não. Os meus meninos foram atacar armazéns porque tinham fome e levaram comida para casa. Então eu acho que nós tínhamos que caracterizar um bocadinho o que foram essas eleições e aceitar. A resposta da polícia aos protestos foi pesada e ilegal, e a antiga primeira-dama diz que os lesados merecem um gesto de perdão. Houve uma resposta demasiado pesada da polícia. Aquelas famílias que perderam os seus entes queridos naquelas manifestações têm que ouvir um gesto de respeito pelas vidas daqueles que morreram ali, quer daqueles que organizaram as manifestações, porque depois foram, assim como foram, o resultado foi esse, quer também do parte da polícia. Aceitarmos que não era necessário que aquelas vidas fossem sacrificadas. E as famílias daquelas pessoas ainda hoje estão à espera de alguém que aceite que não era necessário. Não era necessário sacrificar vidas humanas. Podia-se manifestar sem que se perdesse vidas humanas. A polícia devia ter contido as manifestações sem sacrificar as vidas. Isso é o mínimo que a gente pode dizer. E de reconciliação, eu estou a falar já como pessoa. A ativista social aponta as eleições como um estupim e afirma que o processo foi mal conduzido. É preciso reconhecer que as manifestações foram inicialmente convocadas para protestar contra os resultados eleitorais, porque o processo eleitoral foi mal conduzido. Portanto, é preciso aceitarmos que o processo eleitoral foi mal conduzido. E se for mal conduzido, então temos que identificar quais foram os pontos essenciais que baralharam todo o processo eleitoral e depois concluímos que o resultado não era aceitável. Diante da fragilidade do processo eleitoral, Machel diz não valer a pena a realização de qualquer pleito. Não podemos deixar de dizer que, enquanto não houver instituições primeiro,
instituições eleitorais com credibilidade, com imparcialidade, com competência e com integridade, enquanto não houver essas instituições, então não vale a pena ter eleições. E neste caso, perguntar como é que nós vamos constituir as instituições que vão dirigir os próximos processos eleitorais. Não, se nós dissermos só, é preciso eleições justas, a primeiríssima coisa que se tem que fazer é que as instituições que vão gerir as eleições têm que ter credibilidade. Nós todos temos que nos ver refletidos e sentirmos tranquilos de que aquelas instituições vão organizar, vão dirigir, vão preparar os resultados de uma forma transparente e, por isso, com justiça. E todos nós nos vamos sentir tranquilos. Graça Machel intervia em mesa redonda no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo que debatia a reconciliação e sobre esta página. Graça Machel diz que nenhum desentendimento deve levar ao sacrifício humano. Tem que aprender a resolver os seus problemas exatamente através deste tipo de coisa que nós estamos a fazer. Falar uns com os outros, entenderem-se, apontar os erros uns dos outros, aceitar os erros de quem quer que seja que tenha cometido, aceitar, assumir responsabilidade e perdoar-nos uns aos outros. Mas nós não podemos continuar com uma prática de sempre que alguém se sentir injustiçado, não é assim? Sempre que se sentir injustiçado. Falar para ti aqui no canal, se inscreva, põe o like e ativa o sininho de notificações, porque vou lançar um vídeo daqui a pouco.